Sabe o que falta para nós às vezes? Clareza. Saber para onde a gente vai. Qual é o rumo que a gente vai seguir? Qual é o currículo que a gente vai seguir? Não está claro para nós ainda o que a gente precisa fazer. Clareza significa a gente ter definido em nossa mente o que a gente tem que fazer diariamente, semanalmente, mensalmente. A gente tem uma dificuldade muito grande de ter clareza. E hoje eu gostaria de dar algumas dicas para que você entenda como você pode colocar isso em prática. Você que já tem feito educação domiciliar, pode muitas vezes estar fazendo de forma errada, porque você está perdido. Você não sabe o que você vai fazer amanhã, você não sabe o que você vai comer amanhã, você não sabe o que você está fazendo. Se perder e ficar à mercê da rotina, aquela bagunça, é muito fácil. Muitas vezes a gente passa por isso porque nos falta clareza. A gente precisa ter duas coisas muito bem definidas para que as coisas andem em casa. A gente precisa ter clareza do que a gente vai fazer, mas antes de ter clareza, a gente tem que ter um plano bem definido, um currículo bem definido, um rumo. Porque com esse rumo bem definido, eu consigo ter clareza do que eu preciso fazer. E aí a gente vai traçar o quê? Um processo. E eu tenho falado bastante dessa questão de processo porque a educação domiciliar, para mim, hoje é muito claro que é um processo. São etapas. A gente precisa transcender essas etapas, um passo de cada vez. E aí, nesse degrau, desse processo que a gente vai passar, uma família vai estar no degrau 1, outra família vai estar no degrau 2, outra família vai estar no degrau 3. Cada família vai estar num degrau diferente. Mas para isso nós precisamos ter clareza. Então, quem tem visto ou quem viu já aquele nosso vídeo sobre como começar a educação domiciliar, mais ou menos já tem um norte. Aquele vídeo já nos traz clareza. Agora a gente precisa transpor aquele vídeo teórico, aquele vídeo online, para a nossa realidade dentro de casa. Você precisa entender que você tem que ter clareza sobre o seu cardápio. O que você vai comer amanhã, o que você vai comer depois da manhã, o que você vai comer durante a semana. Muitas vezes é fácil se a gente consegue se organizar e, por exemplo, já deixar definido pelo menos a semana inteira. Quando ainda a família já tem uma organização melhor, ela consegue, por exemplo, já deixar pré-preparado esses alimentos, onde ela consiga só descongelar e esquentar para todo dia já ter aquilo ali pré-definido. Ou a gente pode já deixar temperos prontos, a gente já pode deixar legumes branqueados, né, que eles são pré-cozidos, congelados, tudo isso a gente pode fazer. Então vai demorar um pouco, vai demorar, mas a gente consegue deixar aquilo já pronto para mais dias. Material é a mesma coisa. Eu consigo selecionar material já para a semana, para o mês? Se eu consigo ter essa organização pronta, eu consigo ter clareza, porque eu sei o que vou fazer amanhã. Se eu estou podendo sair para ir num parque, dar uma passeada, dar uma volta, quais são os horários? Quando eu posso ir? Se eu tenho essa clareza, eu consigo ter isso bem definido. Eu consigo ter esse rumo, eu não fico perdido. Quando eu tenho clareza nesse processo, eu sei que, por exemplo, às 7h30, mais ou menos, eu vou ter um culto domiciliar aqui na minha casa. Isso facilita a nossa vida. Quando a gente tem clareza do que a gente vai comer, eu não preciso ficar pensando. Quando eu não tenho uma infinidade de roupas para vestir, camiseta, shorts, calça, eu vou lá e pego aquela que já está pré-definida. Quando eu tenho um número muito grande de opções, o que acontece? Eu fico perdido. Então, dentro desse emaranhado de situações que a gente precisa definir todos os dias, o que eu gostaria que você tivesse? Foco na clareza que você precisa ter diariamente. Por exemplo, aqui eu tenho um monte de livro. Qual livro eu vou ler? Se eu não tiver um foco num tema, eu fico perdido, porque eu vou ficar aqui horas olhando. Olha, eu vou ler aquele, e eu fico perdido. O que eu vou ler? Agora, quando eu sei, não, eu preciso ler sobre educação, eu preciso ler sobre zoologia, eu preciso ler sobre cristologia, eu preciso ler sobre teologia, eu já tenho um rumo. E aí, dentro daquele rumo, as coisas ficam mais claras. Então, eu gostaria que você entendesse que a gente fica muito, às vezes, agoniado, estressado, perdido, quando nos falta clareza. E para ter clareza, nós precisamos parar e refletir o que a gente quer. O que nós queremos para nós, o que nós queremos para nossa família. Tudo isso precisa ser pensado. E a gente, o brasileiro em si, eu não conheço tão profundamente tantas outras culturas, mas o brasileiro ele tem um problema grande com planejamento. Tem um problema grande com ter paciência para executar o planejamento. Disciplina para nós é um problema.
Então tenha foco, tenha disciplina, tenha um planejamento para que as coisas fiquem claras para você. E quanto mais claro estiver, mais fácil vai ser a sua vida da educação domiciliar.